Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos tenham passado um final de ano com muita paz, com muita saúde, com muita prosperidade, com muita perspectiva de que este ano de 2021 seja um ano com muitas realizações, com muita prosperidade, que todos os sonhos de vocês se concretizem, que vocês se esforcem para vocês conseguirem tudo aquilo que vocês almejam sempre na vida de vocês. E para a gente começar esse ano, o ano de nossos vídeos, né, de retomada aos nossos vídeos, dei essa pausazinha agora no final de ano, eu vim trazer algo que eu acredito também que é muito vivo dentro do dia a dia de vocês, dentro do cotidiano de vocês, que é saber lidar com as preocupações. Algumas formas que vocês podem prevenir as preocupações, que elas não deixam de nos perturbar, não deixam de tirar o nosso sono, de muitas vezes interferir nos nossos desejos, nas nossas conquistas e nas nossas buscas pelas nossas realizações. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Quando nos preocupamos com alguma situação da nossa vida, seja ela real ou imaginária, ela não apenas enfraquece a nossa vitalidade, como ela também desperdiça e afeta seriamente as nossas energias, a nossa qualidade de vida, e não só de vida, como também do nosso trabalho. A preocupação, gente, ela reduz a nossa capacidade de lidar com a situação de uma forma realista. Nós não podemos vivenciar a mais alta qualidade de vida quando a mente está perturbada. Infelizmente, é assim que a gente sente quando nós estamos preocupados. O cérebro, ele não consegue pensar de forma clara, de uma forma vigorosa e de uma forma lógica. A atenção, ela não pode estar concentrada em qualquer coisa com a mesma força quando os nossos neurônios estão envenenados com a nossa ansiedade ou quando eles são alimentados quando esses neurônios são alimentados com aquela nossa energia, com aquele nosso sentimento mais puro naquele momento, às vezes uma raiva muito grande ou uma preocupação muito grande. E aí o que acontece? A gente precisa ter calmaria para a gente poder pensar sobre o problema. É claro que nenhuma vida ela vai ser completamente livre de preocupações. Isso não existe. Infelizmente, questões sérias surgem e realmente fazem com que a gente fique preocupados, aflitos. E essas preocupações podem dominar as nossas vidas por algum tempo. Mas apesar disso, muitas pessoas se preocupam com os problemas triviais, temporários e ao mesmo tempo inexistentes. É essa que é a preocupação que nos traz mais angústia, é essa preocupação desnecessária. Só que hoje eu vim trazer aqui algumas 10 sugestões para você poder manter o controle dos seus pensamentos. O primeiro, cuide da sua vida. A maioria das pessoas, gente, elas criam problemas para si ao interferir muito frequentemente na vida dos outros. Elas fazem isso porque de alguma forma elas se convencem de que o caminho delas é o melhor caminho. E aqueles que não se conformam com esse pensamento devem ser criticados e conduzidos para a direção certa. Essa é a visão das pessoas, não é? Na visão dessas pessoas, qual é a direção certa? É a direção que elas determinam. As pessoas agem dessa maneira não porque, como se diz, dessa maneira, acho que não porque querem, mas é como se fosse para alimentar o ego delas. Elas acham que elas estão sempre certas e que possuem a missão de colocar os outros no que elas consideram o rumo certo. Se cuidarem da própria vida e derem conselhos apenas quando forem solicitadas, isso é importantíssimo, elas terão menos com que se preocupar. Isso é importantíssimo. Lembre-se de dar opinião somente quando você for solicitado. Número 2. Não guarde rancores. Gente, isso é algo que precisa muito ser trabalhado e lapidado nas pessoas. Olha, é normal a gente sentir um mal-estar com pequenas pessoas que acabam nos insultando, nos prejudicando. Mas se a gente quiser seguir em frente, é essencial que a gente cultive a arte de perdoar e esquecer. E não é perdoar da boca para fora, não, é perdoar mesmo. A vida é muito curta para você desperdiçar ela com um tempo de insignificância. Não que isso não seja relevante, não que isso não sofreu uma influência na sua vida.
Mas se você ficar remoendo e murmurando essa situação, você nunca vai conseguir evoluir. Então tente esquecer, perdoe e siga em frente. Outra dica importantíssima. Acredite em si mesmo, vocês já me ouviram falar aqui disso o tempo todo. Nós nos preocupamos por nossas conquistas e muitas vezes nós não reconhecemos as nossas conquistas. Nossos chefes ou os funcionários raramente ou nunca nos elogiam. A gente tem que entender que há muitas pessoas que não elogiam alguém sem algum interesse. Seu interesse egoísta. Elas são rápidas em nos criticar, mas ignoram o que já foi feito de bom. Infelizmente, o ser humano age dessa forma. E aí, a gente coloca muita ênfase em como os outros nos veem, em como os outros nos enxergam. Só que se a gente acreditar mais de um modo firme nas nossas próprias capacidades, nos nossos próprios pontos fortes, nós vamos nos preocupar menos com as atitudes das outras pessoas em relação a nós. Isso eu falo sempre. Não espere nada do outro, faça por você. A quarta dica: cuidado com a inveja. Todos nós já tivemos experiência de como a inveja ela pode atrapalhar a paz de espírito da gente. É assim, quando eu falo paz de espírito, gente, não é falando no sentido religioso, viu? Falando mesmo de tirar nossa paz, nosso sossego. Porque, querendo ou não, a gente sabe que tem pessoas que estão ali com um outro olhar na nossa vida. Então a gente pode trabalhar mais duro do que os nossos colegas, só que, no entanto, eles são promovidos e nós não. O nosso negócio está apenas em um ponto de equilíbrio, mas o concorrente já está prosperando. Quando eu falo disso, eu estou falando tanto da inveja dos outros com a gente, como da gente com os outros. Nós acabamos tendo inveja do vizinho porque ele tem um carro mais novo e mais caro. A inveja, gente, ela não vai resolver os nossos problemas. Ela apenas vai nos levar a uma preocupação e vai nos gerar o que é pior, a insegurança. Nós devemos aprender e aceitar o que nós temos e trabalhar duro para melhorar a nossa forma de viver com uma mente livre desse tipo de sentimento. Ela não vai atribuir nada a você. Então não tome a vida do outro como uma comparação da sua vida. O outro tem a vida dele e você vai ter a sua vida. E você vai construir as suas coisas ao seu modo. A quinta dica: não tenha medo de mudança. Nenhum progresso ele pode ser feito sem mudanças. Elas são inevitáveis para o nosso crescimento. Mas o que acontece? Muitas pessoas elas acabam tendo medo da mudança. Por quê? Porque a mudança nos tira da nossa zona de conforto. Vocês já me ouviram falar muito também aqui de zona de conforto, né? E muitas vezes, se elas lhes são impostas, em vez de temer que venha lhe afetar negativamente, concentre-se no que elas podem tornar as coisas melhores para vocês. As coisas mais proveitosas, mais promissoras. A mudança ela não se limita ao que os outros nos impõem. Não veja isso como uma imposição. Nós devemos sempre analisar como fazermos melhor as coisas e buscar quais são as maneiras para a gente poder realizá-las ao nosso modo e de um modo mais eficaz. Uma coisa interessante também: sugerir mudanças. Sugerir mudanças implica risco. A mudança ela pode falhar, mas as pessoas autoconfiantes aprendem a aceitar os riscos e os desafios de uma grande mudança. E essas pessoas acabam sendo resistentes o suficiente para não se preocupar com as eventuais derrotas, vamos dizer assim, e seguir em frente. Lembrando que toda escolha na nossa vida ela vai gerar uma consequência. Então você tem que estar pronto para isso. A sexta dica: aprenda a aceitar o inevitável. E com isso eu vou contar uma história para vocês. Após 22 anos de trabalho em uma empresa, Edith é um nome fictício, viu, gente? Ela iria se aposentar em 8 anos. Quando a empresa anunciou que estava mudando de ramo. Aí ela não conseguiu acreditar naquela situação. Todos os seus planos se baseavam na garantia deste emprego. E aí o que acontecia? Todas as noites, Edith chorava até dormir. Sempre, todos os dias. Ela sempre se orgulhou muito de ser uma pessoa autossuficiente.
E aí ela se vê de uma hora para outra dependente dos filhos. Uma situação totalmente nova na vida dela. Em poucas semanas ela se transformou de alguém alegre e autoconfiante para uma pessoa com os nervos à flor da pele, uma enxaqueca enorme, com vários transtornos alimentares. Seu médico foi e reconheceu que a medicação não era o tratamento ideal para ela naquele momento. Então sugeriu que ela se concentrasse, que ela concentrasse a sua mente em vários momentos da sua vida em que ela havia enfrentado e superado as adversidades. A vida nunca foi fácil, a vida é difícil para todo mundo, né? E aí com o tempo, Edith aceitou o inevitável e começou a procurar um novo emprego, ou seja, ela não achou que a vida dela tinha acabado. Ela não achou que ela ia viver o tempo todo dependente dos filhos. E com isso ela começou a tomar medidas positivas em direção a uma nova fase da sua vida. E que com certeza ela conseguiu tirar o proveito daquele momento. Ela conseguiu tirar o proveito dos pontos fortes que ela possuía e conseguiu desenvolver atitudes com a qual ela conseguiu superar o problema. Ou seja, aquilo que ela achou então que seria um problema na vida dela, ela conseguiu olhar com outros olhos e conseguiu dar a volta por cima. Isso se chama superação. 7ª diquinha: não dê um passo maior do que as suas pernas. E as pessoas fazem isso sempre. Frequentemente as pessoas tendem a assumir responsabilidade, mais responsabilidades do que elas são capazes de realizar. Só que o que acontece? Isso acontece muitas vezes para a pessoa satisfazer os seus egos, o ego dela. Elas querem, com isso, que os outros a admirem isso. Então elas tentam fazer mais do que são capazes. Mas uma coisa, gente, é importante a gente ter em mente. Nós temos que ter consciência das nossas limitações. Quando for solicitado a você assumir uma tarefa, que seja uma tarefa especial, quando você estiver sobrecarregado, você deve recusar de uma forma muito educada. Nunca assuma uma responsabilidade que você sabe que você não vai dar conta. Nunca coloque o seu braço maior, mas onde a sua mão não pode alcançar. 8. Mantenha a sua mente ocupada. Quando as nossas mentes não estão ocupadas com pensamentos positivos, nós acabamos preenchendo elas com preocupações. E frequentemente são problemas triviais ou mesmo problemas improváveis. Só que nós alimentamos isso como se fosse algo real. Devemos manter a nossa mente ocupada com assuntos positivos e que venham realmente valer a pena. Ler livros inspiradores, ouvir uma boa música, meditar, concentrar, fazer uma atividade física, participar de algum projeto comunitário, enfim, procurar um passatempo que ele seja agradável para você, ou simplesmente que vai te encher a sua vida de alegria, que vai preencher a sua vida e vai fazer com que aqueles pensamentos preocupantes, eles tomem vazão, certo? Vamos para a 9ª dica. Faça isso agora. Em todas as áreas profissionais e na maioria dos aspectos de nossa vida, nós temos de fazer coisas que não gostamos. E aí o que a gente faz? Quando a gente não faz aquilo que a gente gosta, nós tendemos a protelar, ou seja, a procrastinar essas coisas e simplesmente trabalhamos naquelas que a gente sente prazer. Só que se a gente fizer isso primeiro, se a gente fizer primeiro o que gostamos, nós teremos por fim que trabalhar naquilo que não nos agrada. E isso acaba sendo autodestrutivo. Então, emocionalmente falando, mentalmente falando, se nós fizermos o que gostamos primeiro, não vamos sequer disputar isso. Já que durante todo o tempo em que a gente esteve ali trabalhando naquela atividade, a gente vai pensar. Aí vem logo aquele pensamento. Quando isso terminar, eu vou ter que enfrentar um trabalho chato. Qual é a chance de você fazer isso? Qual é a chance? Às vezes é mínima, né? Então, se nós tirarmos o trabalho chato do caminho primeiro, podemos aproveitar as atividades agradáveis que virão lá na frente com mais prazer. E nós tiraremos um bom proveito daquela situação. E a 10ª, aprenda com seus erros. Todos nós cometemos erros, não existe ninguém perfeito neste mundo.
a ponto de fazer tudo certo sempre. Sempre. Como vocês bem sabem, nós temos que correr riscos se a gente quiser progredir na nossa vida. E uma parte integrante de qualquer risco é o possível fracasso. Isso vocês já tem que ter em mente. Só que isso não significa que nós devemos ser audaciosos. Não devemos colocar isso à frente da situação. As pessoas bem-sucedidas, elas correm riscos a cada decisão que tomam. Eles nunca podem ser eliminados. Como eu falo, eles são os riscos. Os riscos nunca devem ser eliminados, mas eles podem ser minimizados através de uma análise cuidadosa e de um planejamento. Lembre-se que sem sofrimento não é possível você ganhar, não é possível você vencer, não é possível você alcançar aquilo que você espera. E quando você se deparar com os fracassos, em vez de você se preocupar e ficar ruminando a respeito daquilo ali, só se lamentando a respeito daquilo, estude cuidadosamente quais foram os motivos que fez com que chegasse a tal resultado. E você, assim, diante dessa avaliação, você vai tomar as medidas para poder corrigi-los, se for possível. Mas e se não for possível? Muitas vezes pode ser que não seja possível resolver o problema. Busque uma solução alternativa, analisando o que foi que provocou aquele problema, de modo que você não cometa o mesmo erro no futuro. Nós somos passíveis de erro, mas nós não precisamos cometer o mesmo erro sempre. Gente, essas foram as 10 diquinhas para vocês começarem o ano de vocês, se livrando das preocupações e colocando os sonhos de vocês em prática. Bem, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero realmente que essas dicas sirvam de benefício para vocês colocarem aquilo que vocês estão planejando aí em prática, ou então que vocês acreditem que muitas das nossas preocupações podem muitas vezes ser evitadas quando a gente não se deixa se envolver a determinado ponto em algumas situações onde realmente elas não nos cabem. Isso, gente, é uma prática de qualidade de vida. É com isso que eu acabo terminando o nosso vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado. Fico feliz em ter vocês aqui. Mais uma vez, muito obrigado por todos vocês estarem aqui neste canal. E estou à disposição. Quem quiser trazer algum tema que seria interessante a gente conversar, é só vocês anotarem aqui nos comentários que a gente tenta trazer o máximo para vocês. Um beijo e até a próxima!